Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, as pílulas inspiradoras do bem, não é? Todos os dias, de segunda a sexta, a gente está juntinhos aqui. E você sabe, para participar é muito fácil, entra no nosso site, Instituto Namastê.com.br. Para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Melo, nunca é demais, né? Falar seja bem-vindo e bem-vindo. Gente, tem uma pergunta muito legal feita aqui por um ouvinte nosso e ele diz o seguinte: Ricardo, eu queria entender por que tem tantas pessoas que têm facilidade para poder superar os seus problemas, ao passo que tem tantas pessoas que, por sua vez, passam muita dificuldade. Como que se explica isso do ponto de vista espiritual? Eu acho que no final das contas muita gente já se perguntou sobre isso, né? Gente, nós temos, né, dentro da nossa zona evolutiva, uma série de aptidões diferenciadas que nós vamos desenvolvendo existência após existência. Tanto intelectuais, quanto emocionais, quanto espirituais. E no final das contas, uma vai alavancando a outra, né? Então, dia a dia, experiência após experiência, existência após existência, nossa visão da vida, né, gente? A nossa forma de lidar com o desconhecido, com aquilo que nos incomoda, até nos amedronta, vai se transformando. Porque nós vamos mudando a nossa maneira de ver a vida. Então, lógico que como nós temos pessoas em níveis diferentes evolutivos, é claro que cada um de nós vai ter uma sensibilidade para lidar com a dor, com o desafio diferente de outras pessoas. Então você vai ter uma pessoa que é mais resiliente, né, que reage melhor a alguns problemas, seja pela maturidade, seja porque já passou por um problema desse, desenvolveu anticorpos emocionais, né, aprendeu a lidar, seja porque a sua fé está mais madura hoje, ou outro motivo qualquer. Como nós temos pessoas que também, né, pela falta ainda da maturidade, né, por aprender a se desenvolver em todos os níveis da vida, ainda precisam amadurecer bastante. O fato, gente, é que cada um de nós pode ser muito maduro em uma área da vida e ser imaturo em outra. Você já deve ter notado isso, né? Eu, pelo menos, vejo isso claramente. Tem pessoas que são muito maduras na área do trabalho. Tomam decisões rápidas, sabe? São firmes, assertivas, o sim é o sim, o não é o não. Profissionalmente são ótimas, mas chega dentro de casa, nossa, aquela bagunça. Não sabe botar limite para filho, briga com o marido, discute com a esposa, não sabe dialogar. Já tem gente que é o inverso. Lida muito bem dentro da família, com as dificuldades comuns do dia a dia. Você põe ele no trabalho, é uma bagunça, autoestima baixa, é inseguro. Ou seja, nós temos diversos níveis evolutivos para desenvolver. E não é porque você melhorou em um que você já melhorou em todos ao mesmo tempo. Então, por isso a gente tem uma diversidade tão grande de aptidões. Nós somos seres diferentes, nós somos pessoas diferentes. E claro que pessoas diferentes têm níveis de maturidade diferentes e vão gerar aprendizagens diferentes. Mas enfim, gente, moral dessa história toda, qual que eu acho que é o ponto que mais importa, né? É que cada um de nós evolua, na medida do possível, né, em direção a uma visão mais madura da vida, em direção a uma visão muito mais serena e leve daquilo que a gente pode fazer para poder crescer em todos os níveis. Porque é isso que nos resta fazer. Então cresça. Eu pessoalmente sempre converso, né, com os meus amigos mais próximos, a família, nesse sentido. Eu procuro identificar meus pontos mais falhos hoje e vou procurando assim auxílio para superá-los. E é claro, que eu olho há 10 anos atrás, muitas coisas que há 10 anos atrás me traziam muito problema, hoje já não traz. Não porque não tenho problema, mas porque eu mudei, eu amadureci. E claro, tem um monte de coisas que hoje me incomodam, que eu não dou conta de lidar, que eu espero, pelo menos o quanto antes, né, daqui a algum tempo, eu tenha mais maturidade. Isso faz parte da vida. Então, se você começar a olhar para os outros com esse olhar generoso e com esse olhar até sábio, né, de entender que cada um tem o seu tempo, que todos nós somos lagartas espirituais, não é? Vencendo a crisálida para que a gente se transforme em borboletas de Deus, você vê que não adianta nada soprar, né, o casulo para que a pessoa saia antes da hora do seu casulinho. Cada um de nós tem um momento. Por isso, cresça você, evolua você, independente do outro, mesmo que seja alguém da sua família. Porque se você cresce em amor e generosidade e você tem mais recursos, você pode dividir com quem tem menos, que é o objetivo, né, gente? E nós vamos nos ajudando. Na área que eu sou mais forte, eu te ajudo. Na que você é mais forte do que eu, você me ajuda. E juntos a gente vai crescendo espiritualmente, construindo um mundo melhor para todos nós. Bacana, né?
Sou fã de Deus. Você não? Mas é verdade, é assim que funciona. Eita, gente, é a busca do equilíbrio. Eu vejo que o desequilíbrio faz mal. Por isso que eu falo, por exemplo, espiritualidade e riqueza tem que andar juntas. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Por quê? Porque equilíbrio. Para mim, uma pessoa espiritualizada é isso. Ela cresce em conexão com Deus, com seu eu sagrado, com a vida, e quando ela está alinhada com a riqueza, ela constrói abundância, né? Você traz isso para sua vida de diversos níveis, diversas formas. Então, um beijo grande no teu coração. Luz e paz, e você já sabe. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.